Vou gastar meu mineirês, hein, galera, ó. Trem mais bom que é lançar um novo case. Então, normalmente a gente trabalha por 2 meses, 3 meses para poder criar ali um novo projeto. Não, pode ser mais, pode ser 6 meses que seja. E aí a gente coloca muita energia quando a gente vai criar um projeto aqui na Insane. Então, desde a, sei lá, da negociação com o cliente, a parte de briefing, a parte de conteúdo, wireframe, criar o KV, então, que é a linha visual do projeto, criar todo o visual, as animações, composições, putz, é bastante coisa, né? Então, por isso que é realmente um trembão quando a gente consegue lançar um projeto, quando a gente consegue finalizar e colocar no ar. Então hoje eu vou mostrar para vocês isso, vou mostrar um case bem legal que a gente está lançando agora, que tem animação, que tem algumas interações bem legais, é uma landing page, então espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês não tiverem inscrito ainda, peço que vocês se inscrevam, porque realmente o que eu tenho entregado aqui é um conteúdo muito bacana, um conteúdo super aprofundado, um conteúdo real, onde eu falo sobre UI, onde eu falo sobre design, onde eu falo sobre os cursos do Design Boost, sobre Insane Design, nossos processos. Então, bora acompanhar. Se você estiver gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, de curtir, de compartilhar e bora pro vídeo. Esses vídeos são sempre muito empolgantes, né, quando a gente está expondo algum case, e eu peço exatamente isso para o nosso editor. Falo, coloca uma trilha sonora aí super empolgante, porque realmente os nossos cases eles merecem essa empolgação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa landing page que nós construímos para a empresa Scala, agradecendo também o pessoal da Scala que contratou a Insane e confiou no nosso trabalho, e juntos a gente vai estar construindo novos projetos, isso é super legal. Se caso a sua empresa precise de um site robusto como esse, um site personalizado, um site que diferencia dos seus concorrentes, bora falar com a gente. Tem o link aqui do site da Insane também para você entrar em contato, ou você pode me contactar nas redes sociais. O link para acessar o site da Scala vai estar aqui na descrição também, então vocês podem acessar, podem deixar algum feedback, podem me mandar algum feedback. Caso tenha alguma coisa que vocês acham que está fora do lugar ali, só mandar que a gente vai estar ajustando também. Beleza? Então o site ele acabou de ir pro ar, então pode ser que tenha algum ajustezinho fino ali pra gente fazer. A Scala contratou a Insane para poder criar uma landing page, algo único. Então não tem nada assim no mercado que se compara a essa landing page. Então aqui a gente já começa a criar um diferencial para a Scala. Essa belezura que vocês estão vendo, o link está na descrição, foi desenvolvida totalmente pelo nosso time, tanto a parte de design quanto também a parte de tecnologia e também os motions, as animações, as ilustrações, tudo foi feito pelo nosso time. Eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Nessa primeira parte eu vou navegar com vocês, vou comentando algumas curiosidades, alguns detalhes ali sobre a criação da página, algumas interações também. E aí na segunda parte nós abriremos o Figma e eu vou mostrar um pouco mais em detalhes ali a organização do projeto, algumas composições e assim por diante. Beleza? É um conteúdo bem legal, bora acompanhar. Então eu vou tentar passar o máximo de conteúdo para vocês possível, o máximo de informações sobre a construção aqui dessa página e trazer também algumas ideias para vocês aplicarem nos projetos de vocês, beleza? Vamos lá. Bom, falando aqui então sobre essa composição visual, sobre essa ilustração. Olha, eu acho que não teve nenhum case na Insane onde a gente simplesmente pegou um print de um sistema e colocou dentro de um mockup. É claro que essa landing page, o foco dela é mostrar aqui essa interface, então faz sentido ela estar aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, a gente não vai pegar um print e vai simplesmente colocar ali no mockup. Normalmente a gente vai refazer ela se preciso, a gente vai ajustar as tonalidades, as cores, para que ele fique harmônico com toda a interface. Então essa é a forma que a Insane trabalha, ela vai conectando todos os elementos com os elementos da marca, que é o estilo de cor, o estilo tipográfico, o estilo fotográfico, o estilo de ícones, então tudo a gente vai criando uma harmonia e tudo vocês vão percebendo que eles se conectam esses elementos. Então por isso que é importante a gente ter esse cuidado, esse refino. Aqui é claro que tem alguns outros cuidados, alguns outros refinos, como por exemplo o uso da sombra, uma sombra suave para dar essa questão de profundidade, deixar um pouco mais moderno e não ficar simplesmente ali uma imagem estática. Então isso dá uma quebra visual. Aqui também tem alguns cuidados em relação a trazer os brilhos para deixar tudo realmente combinando com a interface. Tem um detalhe interessante em relação a essa questão do visual,
que dentro do nosso processo aqui na Insane, a gente não cria a página inteira. A gente está com o wireframe aprovado, a gente não sai criando a parte de UI, ou seja, essa parte visual da página inteira. Aqui a gente separa uma pequena parte do site, se for um site ou se for, sei lá, um aplicativo. A gente separa uma pequena parte, pode ser a primeira dobra e a segunda, e a gente vai trabalhar o que a gente chama aqui de Key Visual, ou seja, a gente vai definir a linha visual do projeto, que é basicamente esses estilos aqui de background, as fotografias, o estilo de fotografia que a gente vai utilizar, a forma que a gente vai trabalhar os ícones, o acabamento, e aí o cliente ele aprovando, a gente vai de fato avançar aqui para o restante da página. Então isso é muito importante, porque a Insane, a forma que a gente trabalha aqui, é muito sobre isso de validar com o cliente antes da gente avançar. Então a gente primeiro valida o wireframe, que vai ser a estrutura e a arquitetura do projeto, depois a gente vai validar com o cliente toda essa linha visual antes da gente avançar de fato para toda a página. Isso é muito importante para que a gente esteja 100% alinhado com os objetivos tanto do cliente quanto do negócio também e com os objetivos de entrega em relação à parte visual mesmo. Beleza? Então isso é um ponto bem importante. Aqui já estou passando várias coisas que são bem relevantes, né? Então o ponto principal aqui é sobre a gente buscar ter essa harmonia de uma interface que ela é algo externo, ou seja, de um sistema e que está inserido nessa página, que para isso a gente às vezes vai ter que tratar um pouco ali em relação às cores, se precisar a gente vai refinar um pouco essa interface para ela ficar realmente combinando com o todo aqui. E é isso que a gente conseguiu, tanto nessa mobile quanto essa aqui de desktop. E essa questão aqui do background, por exemplo, a gente tem um background aqui em linha, né? Então, algumas linhas. Olha, eu não lembro de nenhum projeto onde nós pegamos um background pronto e inserimos em um projeto. Normalmente, quando é um background vetorial, a gente prefere fazer. Então, isso aqui foi feito à mão mesmo, até para que fique mais leve. Se eu subir um SVG aqui, fica muito mais leve do que eu subir uma imagem em PNG. Então, esses detalhezinhos visuais aqui, nós normalmente fazemos à mão. Esses brilhos também. E o legal é que o Figma, gente, ele é uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta extremamente funcional e para vetores funciona muito bem. Então, para criar esses backgrounds aqui, é bem simples. É claro que aqui tem todo um refino, um trabalho mais elaborado mesmo em relação à questão de utilização de máscaras, porque daqui para baixo, daqui é um pouco mais forte do que está aqui para cima. Então, aqui a gente provavelmente vai ter uma máscara sumindo com essas linhas aqui, para que não fique muita informação aqui nesse topo, né, na parte aqui do cabeçalho. Então tem essa questão aqui das massas, que já é um pouco mais aprofundado, mas é muito tranquilo de fazer. Então a gente tem um Hero Banner aqui bem legal, bem funcional, com o CTA chamando atenção com essa animação, com essa interação também. Então algo muito bacana de se trabalhar aqui. Buscando algo mais triangular, então chamando atenção aqui também para o CTA, ó, então, como se tivesse um triângulo aqui, e mostrando o que é o produto de fato. Então a gente tem um texto claro. Ah, olha que legal. A gente sempre busca aqui conectar os elementos da interface com os elementos da marca, como eu estou comentando, como eu estou falando para vocês. Então perceba que o A, ele é quase que o mesmo A aqui. Se não for a mesma tipografia que utilizaram para fazer a marca, é uma tipografia muito próxima. Então a gente busca ter essa conexão com os elementos da marca para criar toda essa conexão e essa harmonia. Antes da gente avançar, tem algumas coisas para poder destacar com vocês aqui, ó. Por exemplo, esse menu flutuante. Olha que legal, é um recurso que a gente utiliza muito aqui na Insane para poder facilitar a navegação do usuário. Então ele tem um controle sempre que ele está ali no site para poder navegar entre as páginas, isso é muito, muito importante. Outro detalhe importante aqui também, interessante, é essa construção desse mega menu. O que tem de interessante aqui? Por exemplo, essa família de ícones. Aqui na Insane a gente sempre priorizou para a gente utilizar uma família de ícones robusta, onde eu tenha vários ícones e onde eu tenha controle sobre o padrão desses ícones. Então, por exemplo, aqui são ícones que eles são mais de stroke. Então, são ícones que eles são mais... eles não têm preenchimento. E aí, com isso, eu consigo ter o controle de quanto stroke esses ícones vão ter, né? Quanto que é a espessura dessas linhas aqui, ó. Então, esse aqui provavelmente vai estar com 1.5, no máximo 2. E aí, utilizando uma família de ícones, eu vou mantendo a harmonia e vou mantendo essa conexão entre todos os ícones. Isso vai mantendo uma uniformidade ali bem interessante para o projeto. É algo que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Tem uma boa família de ícones para vocês aplicarem nos projetos de vocês. Comenta aí qual família de ícones que vocês usam. Aqui a gente utiliza muito o MyIcon e eu não lembro quais outros. Depois, se eu lembrar, eu vou adicionando aqui também nos comentários, beleza? Outro ponto interessante é sobre as cores. Olha que legal.
Então as cores elas estão super harmônicas aqui com o restante da página. Então, os tons de cinza, o uso aqui do gradiente, então isso vai mantendo aí essa uniformidade também bem interessante. Olha, essa parte aqui o designer, no caso o Paulo, judiou do desenvolvedor, que no caso foi o Lucas. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse detalhe, olha. Vai passar uma linha aqui e essa linha vai percorrendo esse espaço. Muito legal. Bom, pontos interessantes aqui dessa parte. Começando pela arquitetura, né? Então, para não ter muito scroll, essa página, essa landing page, em algumas sessões a gente acaba agrupando conteúdo e nós vamos entregando esse conteúdo de acordo com que o usuário ele vai explorando a página. Então, ele vai navegando aqui por essas abas e aí o conteúdo aqui na direita ele vai modificando. E o que modifica nesse conteúdo? Basicamente a ilustração e esses textos aqui. A imagem ela se mantém. Então tem um ponto aqui interessante que é sobre essas ilustrações. A gente mantém, como a gente constrói essas ilustrações à mão, né? A gente mantém toda essa uniformidade, essa relação entre uma ilustração e outra. Então os vetores, o background, as cores, o mesmo estilo aqui de sombra, tudo isso a gente vai mantendo no projeto. Vão percebendo esse nível de refinamento que a gente vai colocando no projeto. Outro detalhe interessante aqui é sobre a fotografia. Eu tenho orientado o pessoal aqui do time e os meus alunos também a gente utilizar a inteligência artificial para poder gerar essas imagens, porque aqui a gente tem um controle muito maior do que eu ter que procurar uma imagem no banco de imagens, por exemplo, o Shutterstock, um iStock da vida. Então aqui eu posso digitar, eu quero uma pessoa utilizando terno, segurando um tablet, e aí essa mesma pessoa eu posso gerar em posições diferentes para poder utilizar em composições diferentes também. Percebe que aqui eu acho que deve ser a mesma modelo, só que ela tá com elementos diferentes, né? Compondo a roupa, a mão, no outro aqui tá com fone. E olha que legal esses vetorizinhos aqui representam chat, né? Suporte e tal. E tá realmente uma obra de arte, muito bem feitinho. Aquela questão que eu comentei com vocês sobre os ícones, né? Mantendo o mesmo padrão, o mesmo estilo, espessura, tanto aqui quanto aqui também. Então, excelente sessão aí também. Eu gravo uma parte e dou uma colherada aqui no meu açaí. Ó, legal, aqui mais um detalhe também da linha percorrendo essa animação. Então, por mais suave que seja a animação, a gente gosta de estar inserindo para deixar a página mais dinâmica, mais atrativa para os usuários. E os clientes, eles gostam muito disso também. Aqui, mais uma vez, agrupamos o conteúdo para que a gente entregue o conteúdo de acordo com o que o usuário vai explorando a página, de uma forma que a gente prioriza um pouco o não scroll, né? Então, assim, se eu colocasse muito scroll, poderia ser que o usuário ele não chegasse até o final da página, beleza? Por mais que a gente utilize um recurso aqui interessante, que eu vou comentar com vocês mais abaixo também, né? Que essas interações, essas animações, ela vai instigando o usuário a continuar scrollando para a página. Então, tudo isso a gente coloca de uma forma bem intencional. Então, esse cuidado, esse refinamento, ilustrações, composições, é para que a gente coloque a pessoa imersa mesmo dentro ali da página. Isso é bem legal. Então, aqui mantenho mesmo padrões de ícones que eu tinha comentado. Olha que legal, um hover bem específico e bem diferente também aqui do CTA. Muito bom também. Aqui vamos destacar esses motions que foi feito pelo Paulo. O Paulo que tem um curso também que é o Motion Boost. Eu vou deixar o link aqui do curso dele. O Paulo faz parte aí do nosso time. E aí em parceria também comigo, dentro do Design Boost, nós lançamos ali o curso Motion Boost, ensinando a criar essas animações aqui. Ele utiliza o After Effects, utiliza o Hive, não lembro se ele utiliza o Spline também, mas eles são ferramentas para poder criar essas animações que são super em alta aí em interfaces. Então, cada um dessas abas aqui tem uma animaçãozinha representando aí a solução. Aqui também. Essa que a gente tinha disparado. E são animações que são simples assim, até para não tomar muito tempo para desenvolvê-las, né? Mas como eu falei, elas vão prendendo a atenção ali dos usuários, vai trazendo muito mais diferenciais aqui para a página. Eu acho que seria esse o termo, né? Vai chamando mais atenção aí do usuário. Essa animação que foi feita no código mesmo, então olha que interessante. Tem uma animação aqui também no hover, revelando um pouco mais de informação. E aí uma seção bem aberta, né? Uma seção bem limpa, centralizando o logo aqui, chamando atenção e conectando. Eu gosto muito desse recurso também, que é de conectar uma seção com a outra. Percebe que aqui a gente tem um corte bem definido, tanto aqui quanto aqui, né? Um corte bem definido entre uma seção e outra.
Mas dentre essa outra sessão, até para dar uma quebra, o designer, o time aqui, eles conectaram através desse elemento e dando essa noção de profundidade. Então esse elemento ele está sobrepondo essas duas sessões e conectando uma com a outra. É um recurso aí bem legal. Galera, sendo bem sincero com vocês, se eu fosse falar de todos os detalhes dessa página, eu ia ficar pelo menos com 1h30, 2 horas de conteúdo. Lembrando que a gente tem que dar uma olhadinha no Figma ainda. Mas eu tô pensando o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes. Eu vou falar que a gente vai passar até o final dessa página, né? Falando esses detalhezinhos que eu tô mostrando para vocês. E aí no próximo vídeo eu mostro o Figma, mostro ali a organização, alguns detalhes em relação a essas interações que dá pra gente prever algumas coisas lá também. Faz sentido? Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Beleza? Ver que eu digo em relação à organização lá do Figma e tudo mais. Pode falar, por exemplo, assim, como foi feito esse background, essas luzes, esses efeitos, dá pra gente destrinchar um pouco lá. Ó, mais uma vez o designer complicando a vida aqui do desenvolvedor, né, galera? O Lucas aí matou a pau nesse código. Não sei de onde que veio essa inspiração, mas ficou bem massa, né, galera? Olha isso. Ela vai revelando. E é como eu falei, é um recurso interessantíssimo para a gente manter o usuário preso aqui na página, querendo explorar e clicar, interagir. É claro que se a gente conseguir colocar algo aqui para a gente medir essa navegação, assim, para ver se o usuário está se mantendo, se ele está clicando, isso vai ser legal também, fazer alguns testes de usabilidade. Mas realmente uma coisa bem massa aqui dessa página. Aqui no site da Insane, quer ver? Vamos abrir. Tem uma coisa aqui interessante, ó. A gente vai revelando também parte do nosso processo de acordo com que a gente vai passando o mouse. Aqui ele não tá no clique. Então isso aqui é bacaninha também. Então é isso que a gente faz aqui do nosso trabalho. Esse aqui eu já coloquei um pouco diferente, esse recurso. Ao invés de ficar parado esperando o clique, eu gosto sempre de colocar uma barrinha de progresso até para trocar as coisas automático e já chamar a atenção do usuário também que tem mais conteúdo ali. Então aqui talvez a gente te dá uma olhadinha se testar com o hover também, ao invés de ser só com o clique. Mas bem massa, né? Olha que bacana também essa questão que de cada seção tem um ícone, né? Seguindo esse mesmo padrão, mas tá com um acabamento aí bem refinadinho. Aqui já misturou um pouco mais de magenta e deu um acabamento bem interessante. O mesmo acabamento que está aqui. Esses pontilhadinhos no fundo, no background, criam uma textura muito legal. Na verdade é uma textura, né? Então deixa menos flat, então é menos chapado assim, né? Isso vai dando um volume bem interessante aqui para a interface. Fora essa questão aqui dos brilhos e tal. Mais uma animação feita lá pelo Paulo no curso do Motion Bush, tá? O link aqui na descrição. As animações chamam bastante atenção. Hover bem bacana também. Muito legal. Aqui é mais a questão das ilustrações. Então, olha que sacada bacana para mostrar os big numbers. Então, manteve os 3 ícones que representam esses números aqui. Só que o que está ativado, ele colocou uma sombrinha para dar um volume e profundidade. É uma coisa que eu valorizo bastante nas interfaces, eu acho que isso deixa bem profissional a gente trabalhar com esses planos de profundidade, sombras. Normalmente o pessoal coloca sombras e deixa muito pesado, sabe? Então perceba que aqui, olha como que tá suave a sombrinha que colocamos aqui. Então esse é um bom trabalho de UI e super refinado. Fechando aqui essa última sessão com... Na verdade tem mais uma aqui, né? Mas fechando essas últimas sessões aqui, uma área bem limpa, chamando atenção mesmo aqui para os CTAs. Bem massa. Formulário, como é uma landing page, normalmente uma landing page tem algum objetivo de captura, para a pessoa entrar em contato. Tem um FAQzinho também aqui, a linha. Tem que perguntar pro Lucas como é que ele fez isso aqui, hein? Ficou muito legal. E um rodapézão bem robusto, muito legal. Galera, olha isso aqui é muito foda, galera. Feito por... Aí linka pro nosso site. E quer ver um site que tem isso aqui também? Uma empresa unicórnio gigantesca. Olha lá, desenvolvido por... Galera, essa assinatura aqui quer dizer que é um trabalho diferenciado, galera. É um trabalho refinado. Até agora, até recentemente,
subimos esse site aqui também, da Empower. Subimos não, porque eles que fizeram a programação lá, mas a interface foi feita por aqui junto com a Genia. Então, a nossa marca aqui, galera, essa aqui é muito foda. Bom, em termos aqui de experiência, né, da página, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, um pouco do que foi construído. É claro que vocês têm acesso aí, vocês podem navegar para sentir essa experiência também. E pode ser que tenha algum refino ainda, algum ajustezinho que a gente vai estar fazendo. Olha aqui que legal essa imagem aqui, combinando com aquelas outras imagens lá de cima. Então, o que é legal de vocês observarem desse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês é que todos os elementos da página, de ponta a ponta, eles se conectam. Todos os elementos eles estão relacionados, todos os elementos eles se conectam com a marca. Então é isso que é um projeto insano, um projeto realmente pensado a nível de detalhes. E daqui a gente continuar evoluindo, continuar criando novas páginas. A empresa, uma coisa que eu acho legal também de comentar, deixa eu só voltar aqui para a tela cheia, que é legal de comentar, é que a partir do momento que a gente entrega um projeto para uma empresa, ela tem ali a capacidade de continuar evoluindo esse projeto também, porque normalmente a gente entrega com o CMS, então ela pode administrar o conteúdo dessa página, assim como ela pode usar todos esses recursos, esses assets que a gente estiver gerando, as imagens, os backgrounds, os ícones, tudo isso ela pode utilizar para poder criar landing pages, para poder criar e-mail marketing, posts para redes sociais. Então, eu costumo dizer que ela está construindo com a gente um produto mesmo, um projeto digital e não só um site. Isso é muito legal, é um dos argumentos que a gente utiliza ali também nas nossas reuniões comerciais. E eu gostei de estar compartilhando esse conteúdo porque realmente tem muitos detalhes assim, por trás das nossas entregas. E é legal vocês começarem a observar isso também para começar a ir aplicar nos projetos de vocês. Agora eu quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo. A ideia era mostrar um pouco aqui do Figma, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Me dê feedback, bora conversar. E valeu quem chegou até o final.